do Samori e da Ilvane, que inclusive são parceiros, né? Samori ilustra trabalhos de poesia da Ilvane, então acho que é importante a gente conversar do Samori. Pronto. Acho importante a gente conversar sobre alguns conceitos, tá? De forma bem breve. Então, quando a gente fala de cultura latino-americana, a gente está falando de um conjunto de ideias, de costumes, de pensamentos individuais e coletivos que marcam os países latino-americanos, né? Que, em conceito mais formal, são aqueles países que falam ou português ou espanhol, né? Na sua maioria, na verdade, falam espanhol. E isso já vai trazer uma informação histórica muito importante, porque isso nos diz que esses países sofreram processos colonizadores, né? E esse processo vai marcar definitivamente cada uma dessas histórias aqui representadas. A gente tem um sincretismo cultural que forma o tripé da nossa identidade latino-americana, né? Que são as questões indígenas, a influência do eurocentrismo e a cultura africana original, né? Então a gente precisa ter esse panorama para a gente poder contemplar a cultura latino-americana. Falando então desse conjunto cultural, a gente está falando de sociedades marcadas por processos de resistência, de desigualdade social, né? É importante a gente destacar isso, e também processos de afirmação de origens, né? Porque se essas culturas originais foram extremamente alteradas pelos processos colonizadores, elas, no momento e no movimento de resistência, sempre buscaram a reafirmação das suas origens étnicas, culturais, religiosas e de modos de vida cotidiano, né? Nós somos marcados por esses aspectos. A arte, e a arte latino-americana, como um reflexo do seu tempo, ela vai refletir esse processo, né? Ela vai ser marcada por essas questões que vão misturar essas culturas, formando uma outra, né? Exatamente isso que a gente chama de processos de sincretismo cultural. Então, a gente tem um conjunto latino-americano muito diverso, né, que vai ser formado aí por 20 países. Esse slide é importante para a gente se situar, às vezes isso fica um pouco solto, porque é realmente muita gente envolvida nesse conceito. E a gente tem profundas raízes também ligadas à questão da independência, né? Depois desses processos colonizadores, a gente não quis mais ser colônia, né? E vão ser desenvolvidas várias ações coletivas, culturais, sociais e históricas que vão levar esses países a processos emancipatórios. E vão surgir muitas formas simbólicas de representar esses momentos. E a arte, com certeza, vai ser a representação mais importante e talvez mais verdadeira que a gente vai ter desses processos. Porque a história que é contada e considerada de forma oficial pela linguagem escrita nem sempre traz a verdade dos fatos, né? Uma vez que ela vai ser encomendada por intenções de manutenção de poder e de se perpetuar uma história que nem sempre é a verdadeira e que as pessoas precisam conhecer, né? Então a gente sempre vai transitar entre duas polaridades muito importantes, né? Que é a de afirmação de diferenças, que são as origens de cada um desses países que constituem a cultura latino-americana, de raízes étnicas, de origem mesmo, e no polo oposto, questões de identidade comum, né? Nesse enfrentamento, a gente vai desenvolver algumas estratégias comuns que funcionaram para esses processos emancipatórios e realmente vão marcar algumas congruências que a gente encontra integrando mesmo todos os países que constituem a América Latina. O idioma predominante vai ser o espanhol, né? O Brasil vai ser uma exceção, não só com a língua portuguesa de origem portuguesa, mas também os vários idiomas nativos indígenas, né? Centenas que se perderam ao longo desse processo e alguns que prevalecem. A religião predominante é a católica, né? Pela própria influência colonizadora. E
a gente vai ter várias expressões que vão se mostrar nesse sentido dessa polaridade de busca de afirmações de questões particulares desses países que compõem o bloco latino-americano e de questões em comum. Já que a gente está na Feira do Livro, vale a gente ressaltar na literatura, né, alguns nomes importantes como Pablo Neruda no Chile, o Gabriel Garcia Marques na Colômbia, que vai trazer textos que vão contar esse ideário latino-americano de uma maneira muito bonita. E nas artes visuais, que é o tema central do nosso encontro hoje, a gente precisa destacar 4 aspectos, tá? Para a gente poder chegar à obra do Samora e da Ilvan. Com a chegada desses colonizadores europeus, num primeiro momento, a América Latina vai perder a sua identidade, né? A gente vai ficar num limbo de dificuldade mesmo de se reconhecer em meio a esses processos colonizadores, né? E as identidades e culturas originais vão ficar adormecidas, né? Para depois serem resgatadas. Então a gente vai ter uma primeira influência muito importante, que é a influência barroca, que chega com a ação dos colonizadores, né? Nós temos inclusive o Brasil como o principal representante desse estilo fora da Europa. A gente vai destacar o barroco baiano, mas principalmente o barroco mineiro, que vai ser favorecido aí pelo ciclo do ouro, né? E aí, através das ações do mestre Aleijadinho, do mestre Ataíde e dos materiais que vão ser adaptados do granito italiano para a pedra sabão mineira, enfim, é óbvio que essas adaptações vão acontecer. A gente tem essa arte de caráter essencialmente religioso, né? Ainda mostrando uma influência muito grande dos colonizadores, que marca a América Latina de uma maneira bem geral. Junto com isso, vai acontecer a chegada oficial da arte acadêmica no Brasil, né, que vai se dar principalmente com a vinda da missão francesa, né, a missão artística francesa, que tem como grandes nomes aí, a gente pode destacar o Debré, o Rendas, esses artistas que vieram para cá com a responsabilidade de mostrar através das imagens essa relação entre metrópole e colônia para ser vendida na Europa, de que havia um domínio efetivo e que as relações eram amistosas, né? Na verdade, até com palavras eles não sabiam descrever exatamente o exotismo dessas colônias latino-americanas, e a imagem funcionava muito bem nesse sentido, né? Então, a gente vai ter a Escola Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro, fundada pela missão francesa, que depois, na época republicana, vai se tornar a Escola Nacional de Belas Artes, né? Na verdade, a única Academia Nacional de Belas Artes que a gente tem no Brasil até hoje, atualmente cuidada pela UFRJ, né? E aí a gente vai conhecer o neoclássico e o romantismo, essa herança de século XIX que vai chegar. Aqui a gente tem um Debré, um Rendas, que foram 2 pessoas que a princípio aderiram a essa missão de produzir imagens que a princípio vendessem mesmo uma ideia de que a metrópole efetivamente dominava a colônia, mas eles vão se envolver com os indígenas e os africanos, vão ficar aqui muito mais tempo do que o previsto, do que foram contratados, e depois eles vão começar a mostrar o outro lado da moeda, inclusive, né?